Oi pessoal, tudo bem? Hoje finalmente vamos trazer pra vocês o vídeo do testemunho do nosso relacionamento, né, amor? É, isso aí. E pra quem não conhece, esse é o João, meu marido. E a gente vai contar um pouquinho de como foi tudo desde o começo até agora, a fase de casamento. E eu espero que vocês gostem, né, amor? Com certeza. Dá muito? Like neles. Comenta lá embaixo, se inscreve no canal, por favor, e curte pra todo mundo ver e compartilhando com os amigos. Então, vamos lá. Vamos lá, amor. Vamos. Faz tipo, vamos lá. 2, 3 e... Vamos lá, galera! Então, pessoal, a gente se conheceu, eu tinha 16 anos pra 17, né? E o João tinha 19 pra 20. A gente se conheceu dia 20 de dezembro de 2013. Como eu disse pra vocês, no testemunho, onde eu digo que eu encontro a Deus, como que foi tudo, pra quem não assistiu, vai estar aqui em cima aparecendo nos cards. E então, foi no churrasco, né? E eu tinha acabado de quebrar o pé. Então eu tinha, tipo, na verdade, eu tinha acabado de tirar o gesso, quer dizer. Então eu tava 2 dias que eu tava com o pé super inchado, que eu tinha acabado de tirar o gesso. Então eu não conseguia andar direito, que demora, né, e tudo. E daí eu tinha inventado, não sei, me deu a louca de ir num salão na Faria Lima, que é tipo 1h30 da minha casa. Eu peguei metrô, andei pra lá e pra cá e não aguentava mais andar. Quando eu voltei, a minha mãe não tava, ela tinha me deixado pra fora de casa. E ela ia demorar muito a chegar e eu tava muito mal, com o pé doendo. Só que daí a minha amiga, ela tava no Horto, que é onde eu moro. Ela tava lá onde eu moro, perto de onde eu moro. Ia ter um churrasco do lado da minha casa. E naquela época tinha muito churras à tarde, né? Nessa idade que a gente ia, era muito churras. Churralco, na verdade, né? Então ela pegou e falou assim: Brenda, eu tô indo pra esse churrasco, vamos comigo até sua mãe chegar. Enfim, fiquei lá com ela nesse churrasco. E quem estava lá? João Antônio. Pois bem, ele tinha ido, né? Fala, amor, como que foi? Então, galera, eu tava solteiro nessa época, né? Aí eu tinha meus amigos, a gente tava sexta, sábado, domingo, a gente sempre saía aí pra baladinha, festa, churras e enchia a cara e daí por diante. Aí nesse churrasco, eu tava na casa do amigo meu, daí do nada chegou um outro assim e falou: Meu, tem um churras lá no Horto, vamos lá que vai ter um monte de gente e tudo. Daí a gente pegou, falei, vamos, simbora. Aí chegamos, aí quando cheguei no churrasco, olhei aquela loira e falei, meu Deus, é ela. Aí aconteceu ainda uma confusão lá, e eu e a Brenda, eu cheguei nela, nem conhecia ela nem nada, e já dei a mão pra ela, a gente já subiu uma subidinha assim, sem nem se falar oi, já de mão dada, parecia casado há 10 anos. E chegando lá em cima, eu já lasquei um beijo. Nem teve tempo pra gente se conhecer. Aí depois do beijo, a gente começou a se conhecer. E assim foi. Ele se acha até hoje por causa disso. Eu não sei onde eu tava, acabei de ter beijado esse cara tão rápido na minha vida. Foi. E o mais engraçado é que uma semana antes, ele tinha me adicionado no Facebook. E eu lembro que o Facebook, o apelido dele é Johnny. Então o Facebook dele tava Johnny Morelli. E eu lembro que eu vi um menino assim, sem camisa, fortinho. Eu falei, nossa, é bonitinho, vou aceitar. Daí uma semana depois eu encontrei ele no churrasco. Daí depois que a gente se beijou e ele falou o meu nome, ele pegou e falou assim, é Johnny. Daí eu falei, Johnny o quê? Dele, Johnny Morelli. Deu, nossa, será que é essa pessoa? Não Depois creio. eu fui confirmar que era, né, amor? Que era mesmo. Que loucura, né? Enfim. No outro dia daí ele pegou meu telefone, no outro dia ele já foi me ver, já tava lá na porta de casa, eu falei, meu Deus, esse menino é doido. E, gente, eu tava numa fase que eu não queria namorar. Você tinha acabado de terminar um namoro de 6 meses, né, amor? Eu tinha terminado, falei assim, agora eu vou ficar solteiro, vou bagunçar tudo, vou curtir a vida. Aí passou nem um mês, conheci a minha blogueira. Muito rápido, assim, tipo... 3 meses a gente tava namorando já. Em março, dia 23 de março, ele me pediu em namoro. Foi. Mas ele já me chamava, já me apresentava como namorada pra família. Só faltava o pedido oficial mesmo. Então eu já amava ele, né, amor? Você já me amava. Né? Espero, né? Mas enfim, gente. Vamos lá, namoramos.
novembro de 2014, no Enem, o João fez uma surpresa e me deu a aliança depois de 1 ano juntos. Só um ano, amor, rápido, né? Ele fez uma surpresa bem legal na frente de todo mundo no Enem, ajoelhou lá e me deu a aliança. Tem até uma fotinho. Nunca tinha namorado, foi meu primeiro e único namorado. Então pra mim era tudo muito novo, era tudo muito diferente. Esse negócio de ir na casa dos pais, de ficar com a família. E a gente foi se apaixonando, cada vez mais se apaixonando. A gente não conseguia ficar longe um do outro. Enfim, coisas de namorados e apaixonados. E daí eu vou adiantar para ano passado, no começo do ano. Em fevereiro de 2017 a gente terminou, como eu falei pra vocês no outro vídeo. E passamos por uma crise. Foi uma crise, bem crise. A gente ficou um mês quase separados. Mas quando um propósito de Deus é nas nossas vidas, a gente não tem o que faça para separar. Não tem o que faça pra gente ficar distante, a gente tem que se encontrar. Quando Deus coloca duas vidas na terra e fala, esse nasceu pra esse, Deus une de um jeito que a vida é muito tribulosa, né? A gente passa por dificuldades e por momentos que a gente não espera, mas a gente sempre, com o suporte de Deus, a gente supera. Porque sem Deus, a gente só tem a cair mesmo, porque é bem complicado sem Deus. Então, na verdade, eu vou voltar um pouquinho antes, que eu esqueci de contar pra vocês. Eu tinha dito pra vocês que em 2015, meus pais estavam passando por uns processos difíceis e eles foram procurar lugares que achavam que iria ajudar ele, mas na verdade não ajudou em nada. Esse lugar que eles tinham ido era uma casa de Umbanda. E eu, super curiosa, né, queria saber, uma menina de 17 anos, queria saber da vida, tinha acabado de começar a minha faculdade de Direito, achando que eu ia amar, não sei o quê, querendo saber do meu futuro, e ele pegou e jogou Búzios. Eu não falei isso pra vocês no outro vídeo, o nome, mas acho que pode falar, né? Enfim, jogou esse jogo de Búzios, e no jogo de Búzios ele falou da faculdade que eu não queria saber de relacionamento, porque não é legal saber, você não sabe qual vai ser a resposta, né? Então, minha mãe me indicou a não saber. E, inclusive, eu fui bem forçando a minha mãe, porque ela não queria deixar eu ir. E fui escondida do meu pai. Então, muito errado. Tudo muito errado. Chegando lá, né, ele começou a perguntar de namoro. Óbvio, né, uma menina de 17 anos, ela vai querer saber do quê? De namoro. E ele já começou a perguntar de namoro, qual era o nome do meu namorado, quantos anos ele tinha, que ano ele nasceu. E eu fui dando pra ele todas as informações. E ele pegou e falou, não é ele o homem da sua vida, não é ele que você vai casar, tem outra pessoa preparada pra você. Ele é fiel a você, ele não tem interesse nas coisas que a sua família tem, mas não é ele. Ele é perfeito pra você, mas não casa com ele não, tá? Ele é perfeito, mas não casa não, porque não vai dar certo. Nossa, amor, que humilde. Fala sério. Que humilde você, né? Prossiga. Então, gente, e daí ele pegou e falou que a faculdade que eu tava fazendo de Direito, eu podia fazer, mas eu não iria exercer, não era isso que eu ia fazer. Ou seja, né, as duas coisas que eu tinha em mente na minha vida não era aquilo, então eu fiquei arrasada. Eu lembro que eu comecei a segurar muito choro naquela sala, e era algo bem horrível. Comecei a chorar muito, eu fiquei mal. Eu não conseguia parar de pensar. Mas mesmo assim, eu não quis terminar com o João. Mas eu fiquei muito mal. Tudo eu ficava chorando, mas era tipo quase um começo de depressão, né? Então, daí foi quando na sexta-feira, o João, ele sempre me chamava, a gente ia juntos pra igreja, de vez em quando, na igreja que ele ia. Daí ele pegou e me chamou pra ir na igreja na sexta-feira. Daí até minha mãe falou assim, vai, que é muito bom você ir. Vai. Aí foi no culto que eu falei pra vocês, que a pastora, ela chamou a gente pra aceitar Jesus, e aquele dia era como se Jesus falasse ao meu coração, e fomos lá, nós fomos juntos, né, amor? Foi. Fomos lá, ajoelhamos lá na frente, choramos horrores esse dia, sentimos assim, né, que A nossa história ia mudar ali. Era um começo. Mas a gente aceitou Jesus, né? Mas não continuamos é tão simples assim, no mundo, continuamos errando. No mundo. A gente não tinha nenhum exemplo, né, ao nosso redor. A gente não tinha nenhum exemplo, assim, de como viver, como ser adolescentes, jovens, namorados pra Deus. A gente não tinha nenhum exemplo. A gente não conhecia ninguém, assim, bem próximo a gente que não esperava até o casamento. A gente não conhecia. Então, era normal você ir pra igreja e sair
pras festas, fazer sexo antes do casamento. Então pra gente aquilo era normal. Mas uma coisa assim que sempre acontecia também quando a gente ia pra igreja desde o começo é que Deus sempre tocava no assunto ao nosso coração, né? Sobre sexo antes do casamento. Era incrível, né, amor? É. Porque quando ele não tocava em mim, ele tocava no João. E só que o diabo é sujo, né? Bem sujo. Porque quando tocava no coração do João, eu ficava, não, mas a gente é namorada, a gente vai casar um dia, a gente faz com amor, a gente não faz com qualquer um, não faz só por prazer, a gente se ama e tudo. E vice-versa, então a gente não parava. Mas era algo que quando a gente ia pra igreja incomodava, né, amor? Sim, muito. Mas é muito difícil parar. Não é, né? A gente sabe que é algo da carne, que é difícil, que o diabo tenta. Depois que ele jogou aquele jogo lá e falou todas aquelas coisas horríveis, parece que, aconteceu tipo assim, um atrás do outro. Coisa que a gente não brigava, a gente começou a brigar de uma tal forma, né? A gente quase terminou, a gente teve umas 2 crises logo em seguida. Tipo, um mês depois teve uma crise, melhorou, no outro mês teve outra crise, né? Em 2017, a gente teve outra crise, a maior das crises, né? Porque a gente nunca tinha terminado antes. E dessa vez, em 2017, a gente terminou. Foi em fevereiro de 2017. A gente terminou próximo do carnaval, né? Bem próximo. Bem próximo. Aí, só que não foi motivos de carnaval, foi motivos de minha cabeça estava tribulada e várias confusões na cabeça e várias dúvidas. Com certeza a gente acha que é o inimigo atentando. Com certeza. E a gente acabou caindo nessa cilada. Daí terminou. Fiquei muito mal, muito mal. Só que daí eu só pensava em quê, gente? Em sair pra balada. E era carnaval, então. Então, imagina, tinha festa quase todo dia. E eu queria sair, porque se eu ficasse em casa, eu ia ficar em depressão, eu ia chorar. Então, eu queria, de todas as formas, não pensar naquele sofrimento. Então, eu saía todos os dias. Aconteceram muitas coisas. Muitas coisas que tentaram nos separar, né, amor? Foi. Muitas coisas que tentaram nos separar pra sempre, assim. Muitas coisas. Foi uma fase bem difícil. Eu fiquei muito triste. Foi. De início, eu não achava que aquilo era o certo, que a gente ia se separar mesmo. Mas passando uma semana eu já caí na real, vi que não era aquilo que era pra mim. Minha mãe também conversou muito comigo sobre o que eu queria exatamente da vida. Que eu caí na real, voltei a falar com ela. Aí ela falou que não queria mais ficar comigo. Que eu já não era mais o... Não era o homem da minha vida. Que eu não era o homem da vida dela, porque eu tinha falado aquelas coisas no passado, daí ela relembrou. Aí eu continuei... E por que eu falei, né, essas coisas pra ele, gente? Eu não sei, mas aquelas coisas que o jogo do Búzios tinha jogado e falado pra mim, não saía da minha cabeça. Nesses 3 anos, qualquer briguinha que a gente tinha, qualquer coisinha, eu achava que era vontade de Deus, aquele jogo. E eu não tinha sabedoria, não tinha conhecimento, eu não sabia que aquilo era do diabo, eu não sabia. Então, pra mim, qualquer coisinha era Deus já falando que a gente ia terminar. Então, quando ele terminou comigo, eu falei assim, tá bom, é a vontade de Deus, eu vou aceitar, né? É melhor sofrer agora do que ficar juntando e sofrer bem pior lá na frente. Então, quando ele tentou voltar, eu falei assim, não, a gente não é pra gente ficar junto. Só que aquele não bem doído, assim, bem doído, porque, gente, eu nunca vi o João chorando. 4 anos de namoro, eu nunca tinha visto ele chorando. E quando eu falei pra ele que eu não ia voltar, esse menino chorava muito. E eu, meu Deus, aquilo doía o meu coração. Porque eu acho que quando você ama a pessoa, você não quer ver ela sofrendo de jeito e maneira, né? Lógico. Você não consegue suportar ela ver ela sofrendo. E quando eu vi ele sofrendo, por mais que ele tinha feito eu sofrer também, ele tinha terminado comigo, eu não conseguia ter raiva, eu não conseguia ter ódio, eu não conseguia ter rancor, eu não conseguia ter nada. Então eu não queria fazer ele sofrer. Mas ao mesmo tempo eu não podia ficar junto, ficar adiando a vontade de Deus, que eu achava que era. Então ele pegou e ficou insistindo. Ele ficou basicamente mais 20 dias insistindo, né? Tanto que a gente ficou 1 mês e 10 dias assim separados. Tava insistindo, né? Aí chegou uma hora que eu falei assim, num dia assim à noite, eu tentei falar com ela ainda, dela não me respondeu. Aí eu falei, não vou mais falar com ela. Então eu tava decidido já que não ia mais voltar atrás, que dali em diante eu ia seguir minha vida e que ia acontecer outras coisas, meu destino ia ser outro. Aí nesse mesmo dia que eu decidi não falar mais com ela, que ela não tava mais me respondendo, não tava me atendendo, 00:30 e pouco assim, ela me mandou uma mensagem, tipo,
Nossa, falei, eita, que mistério essa mensagem. Aí depois dessa mensagem, no outro dia... Depois que eu mandei essa mensagem pra ele, eu me arrependi na mesma hora. Foi uma recaída. Porque eu mandei essa mensagem pra ele e falei, nossa, mas eu queria tanto, né, ficar com ele, estar com ele, mas eu achava que não era a vontade de Deus. Então eu quis respeitar a vontade de Deus. Foi quando eu peguei e orei a Deus. Eu falei assim, Deus, se for da sua vontade ele na minha vida, deixa ele. Se não for, afasta, Deus. Mas se for pra trazer ele, se for da sua vontade, Deus, traz ele mudado nas coisas que eu quero. Foi quando, Deus fez assim mesmo. Realmente, ele fez um rebuliço, né? Foi. Daí, meu pai, ele ainda não tava... ele tava começando a ir pra igreja de vez em quando. Tava naquele processo de conhecer a Deus, de verdade. Então, ele ainda fazia tudo de errado. Eu nunca tive um relacionamento sério com meu pai, um relacionamento de pai pra filho. Eu nunca conversei com meu pai, igual ele conversou comigo esse dia. Foi muito louco, porque na terça-feira o João falou assim, vamos se encontrar. Eu já tinha recusado várias vezes, né, amor, de se encontrar. Então eu falei assim, não, eu vou. Fomos, e quando eu entrei no carro e ele, falou oi, parecia que ele é outra pessoa. Ele nem tinha falado muitas coisas. Gente, é outra pessoa. Deus mudou ele de verdade. Foi o brilho do sorriso. Acho que é Deus mesmo fazendo as coisas. Porque a gente começou a conversar, daí eu comecei a ver que realmente ele tava mais mudado ainda. Eu fiquei, meu Deus. Eu percebi que ele queria viver os meus sonhos. E era o que eu mais queria, gente, né? Então, enfim, não voltamos. Ficou por aquilo. Eu falei pra ele que eu queria pensar no que realmente era bom pra mim, no que eu queria. Pedi um tempo ainda. Mas ali nesse tempo... as ideias começaram a mudar. Daí eu vi que ela já tava querendo me encontrar mais vezes, eu vi que ela já tava... a gente tava voltando. Daí na terça-feira ele veio falar, a gente conversou e se viu, ele tava todo diferente. Na quarta-feira, no outro dia, meu pai veio na loja que eu trabalho com eles e falou assim, e aí, como que foi vocês dois? Meu pai queria muito que a gente voltasse. Que ele gostava do João, assim, sabe? Mas ele queria que a gente voltasse. Daí ele pegou e falou assim, como que foi? Eu contei pra ele, eu falei assim, mas pai, não sei, né? Aquele cara falou que jogou os búzios, falou que não era ele. Daí ele falou assim, Brenda, ele também jogou pra mim e falou que eu ia perder tudo, mas eu não vou, porque Deus tá no controle. Daí aquilo começou a trabalhar a minha ideia, sabe? Eu comecei a perceber, ele falou assim, Brenda, ele é o homem da sua vida. Fala sério, se meu pai não tava sendo usado por Deus, né? Porque a gente nunca conversava. Deus sabia que eu não ia escutar ninguém. Eu só iria escutar o meu pai. Foi a única pessoa que eu escutei, foi o meu pai. Porque ele chegar em mim e falar essas coisas com uma pessoa que nunca conversou comigo, era muito louco. Muito louco. Então, eu escutava tudo que ele tava falando. Ele falou assim, Brenda, ele é o homem da sua vida. Ele que vai cuidar de você. Ele que vai te amar de verdade. Ele vai ser um ótimo marido, um ótimo pai para os seus filhos. Ele é um homem de Deus. Independente de todas as coisas, ele nunca fez nada de errado. Ele é um homem bom, não sei o quê. E eu escutava aquilo e falava, nossa, meu Deus. Daí no domingo, a gente voltou. Daí ele chamou a gente pra ir no cinema. E eu finalmente voltou. Mas não foi assim, né? 1000 maravilhas, voltamos, acabou, esquece tudo que aconteceu. Não foi assim, gente, não foi tão fácil. Inclusive foi muito difícil mesmo. Como o João disse, né? Nós só ficamos juntos, só continuamos juntos, porque Deus estava no centro do relacionamento. Ele trabalhava, ele tinha meia hora de almoço à noite. Então, nessas meia hora de almoço, a gente lia a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Ele ia comendo e eu ia lendo a Bíblia em voz alta. E aquilo foi de uma tal forma. Foi fortalecendo. Foi. Com Deus, assim, de um jeito que eu não sei explicar, né? A gente só ficou junto por causa de Deus mesmo. A gente só está junto porque é a vontade de Deus. Porque foi muito difícil passar por muitas coisas que tinham acontecido. E como a gente estava lendo a Bíblia todos os dias, estava, né, se conectando com Deus muito, a gente estava indo pra igreja, não faltava e tudo, porque a gente tinha decidido. E foi muito louco, assim. Porque quando a gente terminou, em fevereiro de 2017, antes da gente terminar, a gente tava com o pensamento de se batizar, né? Foi. Não foi? Tanto que a gente até foi ver com a professora da igreja que fazia o curso, se a gente podia fazer o curso. E ela falou assim, não, acabou de fechar. Vocês só vão poder terminar em agosto, né? Então, a gente falou assim, tá bom, né? Vamos esperar até agosto. Uma semana depois a gente terminou. Fala assim, não, o trem do diabo, né? Sujo. Então, quando a gente voltou em março, a gente voltou, a gente esperou até agosto pra se batizar, a gente tava indo pra igreja,
A gente estava lendo a Bíblia, a gente estava muito forte com Deus. Então, a gente realmente queria seguir os caminhos de Deus, 100%. A gente falou assim, não tem como. Daí Deus começou a tocar no assunto de quê? Sexo antes do casamento, né, amor? Foi. Que era o assunto que eu falei pra vocês que ele mais tocava. E que, óbvio que ele iria tocar nesta fase, que a gente tava indo pra Deus. E hoje a gente entende, né, amor? O porquê que a gente teve que esperar. O porquê que Deus fez tudo isso. Porque senão a gente não estaria vivendo a maravilha com Deus. Porque acho que renunciar é a palavra-chave, né? Daí foi quando tocou muito no meu coração, né, de renunciar. E eu falei pro João, João, eu não quero mais fazer, eu não tô me sentindo bem. O que você acha, não sei o que. Ele falou assim, eu também não quero, mas eu não sei se eu consigo. Como a gente disse, não é uma coisa fácil, né, amor? Não. Foi quando a gente foi no culto da mocidade, era num sábado, e foi muito legal. Nossa, foi surreal, né, amor? Foi tremendo, assim. Foi muito forte. Esse menino, ele chorava. O que você sentiu, amor? Foi a primeira experiência que eu tive com Deus, assim, eu posso afirmar isso. Que foi uma sensação, assim, de outro mundo. Era uma alegria que vinha assim, ó, que eu ficava... Meu Deus! Ficava, tipo, sentindo uma coisa, assim, uma alegria de dentro que é inexplicável. Nossa, é só quem vive... Só quem sente a presença de Deus sabe o que eu tô falando. Porque é muito forte mesmo. É muito bom. Enquanto ele chorava, ele dava risada, que ele dava gargalhada na igreja. Gargalhava. Eu só chorava e me tremia todinha. Meu Deus, aquilo foi muito forte. Daí quando ele saiu do culto, a gente foi direto pro cinema, né, amor? Daí ele pegou e virou pra mim no meio do caminho, a gente sorrindo que nem bobo no carro, assim, ó. Toda hora, não parava de sorrir. Ele virou pra mim e falou assim, eu também quero esperar. Vai ser difícil, vai ser não sei o que, mas eu também quero. Então, aquilo foi muita confirmação de Deus, foi muita vontade de Deus trabalhando em nossas vidas. E a partir daquele dia a gente nunca mais fez até o casamento. A gente realmente esperou em Deus. Foi, de verdade, a melhor decisão que a gente tomou nas nossas vidas, né? Nossa, sim, com certeza. Aí depois disso, a gente decidiu esperar, né? A gente parou. Falei pra ele, Deus tá falando, a gente tem que seguir Deus 100%. E até meu pai brinca comigo e fala assim, nossa, você é muito soviético. Tudo que você faz é 100%. Falei, pai, é 100%, eu não gosto de nada errado. Eu gosto de tudo certinho. Aí a gente parou. Se eu falar pra vocês que é fácil, eu tô sendo hipócrita. É muito difícil. Vem à vontade, a gente é de carne, a gente é humano, a gente sente prazeres, a gente quer sentir, mas a gente tem que ser forte, porque quando a gente renuncia a nossa vida para Deus, ele nos entrega tudo que a gente tem direito de receber e tudo que ele tem direito de nos dar, que é a vida, que é espiritualidade, que é as bênçãos de Deus, que é tudo nesse mundo. Para Deus é assim, ele move o mundo, e a gente, com o mundo movido, consegue receber todas as bênçãos de Deus. E é bom ressaltar o que você disse sobre ele ser soviético, que também não foi do dia pra noite, gente, que o Espírito Santo foi convencendo, o Espírito Santo foi mostrando o que pode, o que não pode fazer, o que é de Deus, o que não é de Deus, e é uma coisa que a gente sempre conversa, né, amor? Cada um sabe o seu pecado, cada um sabe o que tá agradando a Deus, o que você tá fazendo que agrada a Deus e o que você tá fazendo que não agrada a Deus. Então você... O Espírito Santo vai nos incomodando, assim, tipo, eu treinava, usava regata pra treinar. Aquelas regatas meio cavada, né, na época que eu treinava bem pesado. Aí foi passando um tempo, comecei a ir pra igreja que a gente tá indo agora. Aí aquilo começou a me incomodar, parecia que eu tava querendo me mostrar pras pessoas, e aquilo não agrada a Deus. Você colocar, assim, tipo, no meu ponto de vista, na minha opinião, eu tava colocando meu corpo em altares, meu corpo em primeiro lugar, dedicação ao meu corpo só. E tava esquecendo os princípios da vida, né? Aí Deus, o Espírito Santo foi me tocando, incomodando. Hoje eu não consigo mais usar uma regata. Não discrimino quem usa, porque cada um sente o que acha que faz errado, cada um sabe o que tá fazendo, o que é certo, o que é errado. João, eu me sinto incomodado, mas Deus foi tirando esses prazeres da terra, assim, prazeres que não venham ao amor a Deus, ao amor ao próximo, que é o que a gente busca na nossa igreja, né? A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que é o que a gente leva para nossa vida. Então, foi isso, gente. Foi assim que foi
a nossa conversão juntos pra Deus, né, amor? Sim. Foi isso que a gente aconteceu no nosso relacionamento, isso que passou. E o que me fez esquecer daquele jogo de búzios, daquilo que o diabo tinha falado, que não era ele o homem da minha vida, que a gente não ia ficar juntos. Deus, óbvio, foi Deus, gente. Foi tendo intimidade com Deus, foi tendo comunhão com Deus, foi lendo a Bíblia, foi se conectando com Deus e Ele respondendo ao meu coração que aquilo não era a vontade dele. E óbvio, mas assim, né, depois que eu senti no meu coração que era Ele o homem da minha vida, Deus já tinha confirmado, sabe, no meu coração. Ele usou pessoas, usou profetas, usou pastores para ir na igreja e nos revelarem que Deus que tinha me escolhido para Ele. Confirmando nossa estabilidade, nosso relacionamento. Confirmando tudo. E é isso, né, amor? Hoje estamos bem, graças a Deus. Deus é surreal a diferença. Deus está nos abençoando. Eu costumo falar sempre para minha mãe que quando a gente é fiel com Deus, Deus é fiel com a gente. Nossa, é verdade. E a nossa vida tem dado uma viravolta que não tem como explicar. É só Deus mesmo. É uma sensação assim inexplicável. E todo mundo que ainda não procurou a Deus, eu indico que procure a Deus, porque essa sensação que a gente sente, essa alegria, essa emoção, é só a vida ao lado de Deus. E aí você tem que realmente ter um encontro com Deus. Você tem que realmente sentir Deus, Ele entrar no seu coração, você permitir que Ele entre no seu coração. Porque daí você vai ver a sua vida transformando 100%, assim, mudando, revirando, dando uma volta, assim, um rebuliço, igual eu tinha falado. Igual Jesus fez o seu primeiro milagre, mudando a água pro vinho. Exatamente, é isso que vai acontecer na sua vida. Se você se entregar de coração, se você dedicar 100% e renunciar, não adianta, a gente tem que renunciar a carne, a gente tem que renunciar ao que não agrada a Deus, pra gente viver o sobrenatural de Deus. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o nosso testemunho, galera. Vai ter também o testemunho do nosso casamento, como que foi tudo. E eu espero que vocês tenham gostado. Deem muito like, gente. Compartilha com os amigos que tá precisando, né? Conhecer mais histórias, tá precisando se acertar. E é isso, então até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, gente. Fica com Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. We walk through the fire day after day.